Olá, bem-vindos à nossa primeira aula e agora a gente vai literalmente botar a mão na massa. E eu vou te ensinar uma massa que agora que é uma das mais queridinhas para quem começa a fazer massa, que é a massa à base de ovos, tá? E eu vou te explicar o passo a passo dela e como que a gente vai preparar. Eu vou te ensinar uma massa meio coringa aqui agora, que ela vai permear durante todo o nosso curso. Então, as massas que a gente vai ver aqui daqui para frente, todas são feitas desta maneira. Mas eu quero que você entenda esse processo, para que serve cada ingrediente e você tem que analisar aí, depois de você praticar, se isso faz sentido nas suas receitas, tá? Então, por exemplo, aqui, para essa receita, a gente vai precisar de 210 gramas de farinha tipo 1, 90 gramas de sêmola de grano duro, o que totaliza 300 gramas de farinha, e 3 ovos. O cálculo base que a gente faz é um ovo para cada 100 gramas de farinha, independente se ela for farinha tipo 1, farinha integral ou a farinha da sêmola de grano duro. O que é importante entender, e se você viu a minha aula sobre farinhas, é qual o papel de cada um desses tipos dentro da nossa receita. Então eu vou passar rapidinho aqui só para relembrar o que a gente viu lá. Eu estou usando a farinha tipo 1, que ela é mais grossa um pouquinho do que a farinha 00, lembra? Eu não uso quase a 00 por alguns motivos. O primeiro deles não é tão fácil de encontrar em qualquer lugar, então não adiantava nada fazer uma receita focada nisso aqui se você não consegue encontrar no supermercado perto da sua casa. O preço dela é mais elevado, o que eleva o custo da sua produção. Então eu vou usar a tipo 1. A tipo 1 você encontra em qualquer supermercado, tá? O que você tem que ficar atento é o que eu falei lá na aula de farinha, é o teor proteico. Então tem farinhas com mais teor de proteína e farinhas com menos teor de proteína. Então aqui eu estou usando 210 gramas de farinha tipo 1 e estou usando 90 gramas de sêmola de grano duro, que você viu lá na aula também, é uma farinha com teor proteico mais forte um pouquinho. E por que eu estou fazendo essa composição e por que eu estou usando essa proporção? Bom, eu quero nessa massa que eu vou fazer, essa massa coringa que vai permear nossas aulas, eu quero que ela tenha um pouco mais de resistência à mordida, que é o papel que a sêmola do grano duro faz, ou seja, devido à quantidade proteica mais elevada, é uma farinha mais forte, então ela vai dar essa característica. Então é uma farinha mais firme e um pouco mais densa. Só que ela não é extremamente dura como uma farinha 100%, como uma massa feita 100% de grano duro, que é indicado, como eu falei lá, para massas mais longas. Inclusive, vai ter uma próxima aula que é a farinha à base d'água, onde eu faço com 100% de sêmola de grano duro. Mas lá a gente vai conversar sobre isso. Aqui o papel da sêmola é trazer um pouco dessa resistência à mordida, mas não muita, ao ponto de ela ficar extremamente al dente, e também dar a cor mais amarelada para a massa, porque a farinha de sêmola de grano duro é mais amareladinha, porque ela não passa pelo processo de refinamento. Então isso, junto com a gema do ovo, vai deixar a massa mais amarela, mais bonita, vocês vão ver aqui durante o processo. E a farinha tipo 1 é a farinha mais normal que a gente encontra, a famosa palpa toda obra, ok? Tendo isso em mente agora, uma coisa importante, um utensílio que seria muito legal você ter na sua cozinha seriam essas balanças de precisão. Quando eu digo balança de precisão, é aquelas balanças que medem em gramas, que geralmente elas vão até 2 ou 3 quilos no máximo. Por quê? Porque daí você consegue calibrar a massa de maneira mais precisa, ou seja, eu consigo calcular certinho as 210 gramas e mais as 90 gramas. Não fica tanto no olhômetro como xícaras ou coisas medidas um pouco mais genéricas, tá? É uma balança que não custa muito caro. Existem, lógico, modelos mais sofisticados, mas uma simples como essa vai custar em média 30 a 50 reais. Não é um investimento muito alto. Então, aconselho você ter isso para você ter mais precisão nas suas receitas, tá ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro passo aqui dentro dessa aula. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a farinha dentro de um bowl aqui, de uma tigela. Por que eu estou fazendo dentro de uma tigela? Cara, primeiro, para não fazer aquela bagunça na bancada. Então eu consigo concentrar tudo aqui dentro e fazer bonitinho o passo a passo sem que espalhe muita bagunça. Você já viu alguns vídeos na internet que a galera faz no balcão, também é super legal, você pode fazer. Tá? Essa quantidade aqui dá para 3 pessoas. A cálculo mais ou menos é cada 100 gramas de massa por pessoa. Então aqui essa receita serviria 3 pessoas, ok? Eu vou pegar aqui, eu tenho os ovos aqui, eu já quebrei os ovos aqui dentro de uma tigelinha, tá? O que eu vou fazer agora? O legal para ajudar no processo de incorporação, para ficar mais rápido e mais ágil, é você bater esses ovos como se fosse fazer um omelete, tá? Então você vai bater ele até o ponto de igual ao omelete, deixa tudo bem amarelinho, tudo bem misturado, a gema misturada com a clara, tá? Qual que é a diferença dessa massa para a massa feita d'água? Bom,
A massa à base de ovos, ela é um pouco mais resistente do que a massa à base d'água. Mais resistente, quando digo, não é resistência a tempo ou temperatura. Ela é mais firme. Por quê? A albumina que contém na clara do ovo deixa a massa mais firminha, mais durinha. A massa da base d'água, você vai ver, ela é muito mais macia. Então essa aqui dá uma textura diferente, tá? O ovo dá uma textura diferente na massa. E eu gosto mais além do sabor do próprio ovo, claro. Então tá, eu bati aqui os ovos até ele chegar... Eu vou deixar o garfinho que eu vou usar aqui ainda. Até ele ficar igual como se fosse um omelete, ok? Eu vou jogar também aqui junto a minha sêmula de grano duro, tá? Todos os secos aqui dentro. E vou fazer uma cavidade ao centro aqui, onde eu vou jogar os ovos. Por que que eu faço isso? Porque quando eu jogo os ovos aqui no centro, eu vou devagarinho incorporando a farinha e misturando até um ponto onde o garfo já não vai dar mais conta e eu vou ter que fazer com as próprias mãos mesmo. Não tem jeito. Uma hora, literalmente, você vai ter que fazer com a mão na massa. Eu vou colocando os ovos aos pouquinhos, eu não vou colocar tudo de uma vez. Por quê? A farinha é um produto orgânico. Não orgânico que eu digo no sentido de ser agrotóxico ou produção orgânica, mas uma matéria viva. Então, o que acontece? Ela absorve a umidade do ar. Então, se ela estiver muito úmida, e hoje está um dia muito úmido aqui em Curitiba, se eu colocar tudo de uma vez, talvez essa umidade em excesso vai deixar a massa muito molhada. Então, o ideal é você ir colocando aos poucos. O mesmo acontece ao contrário. Se você está numa região do país que não é muito seco, talvez você precise de mais ovos do que está na receita. Por isso que eu digo, a medida ela é base, né? Não é uma medida exata, ok? Esse processo pode fazer com água também, essa mesma receita? Claro que você pode. Você substitui os ovos pela água. E qual é a quantidade? É cada 50 gramas de líquido para 100 gramas de sólido. Essa é a conta base. Mas, de novo, vai depender da umidade do ar e essas coisas que nós comentamos agora. Ok? Então, agora a gente vai misturar os ovos aqui e começar a mostrar o processo passo a passo de novo. Então, agora eu vou começar a colocar os ovos aqui. Como eu disse, não vou colocar tudo, tá? Eu vou colocar quase toda a quantidade, mas eu vou deixar um restinho para fora. E como eu disse, hoje a umidade do ar está bem grande. Então eu vou fazendo aos pouquinhos aqui e ver a necessidade se eu preciso colocar mais ovos ou não, tá? Então qual é o processo aqui? A gente vai jogando farinha para o centro e misturando. Vai jogando e misturando, tá? E vai fazer uma piscininha no meio aqui, como vocês podem ver. E você vai fazendo esse processinho aqui, tá? Ele é um pouquinho demoradinho, você não precisa ter pressa, você vai jogando. Não adianta jogar tudo de uma vez e fazer uma maçaroca toda aqui, senão você vai se perder. Então o ideal é, vai devagarinho, sabe? Bota uma música, abre uma taça de vinho, né? E vai fazendo isso com calma, vai conversando com a sua família em volta, com seus amigos, ou se você está no seu negócio também, vai fazendo. Uma coisa legal também que eu vou falar aqui é o seguinte. Eu estou fazendo na mão esse processo para você ver como é a essência desse processo da mistura das farinhas com os ovos. Lógico que se você tiver um negócio, se você for fazer para vender, fazer na mão, uma hora você não vai conseguir fazer uma quantidade muito grande. Você vai precisar de uma maceira, você vai precisar de uma batedeira que vai te auxiliar nisso. Mas aqui eu quero que você entenda o processo e o conceito, porque esse conceito e esse processo da mistura de ingredientes serve tanto para fazer à mão, quanto fazer numa máquina, numa sovadeira, numa batedeira, tanto faz. Importante você entender o que acontece nesse processo que eu estou te explicando, quais os ingredientes e para que eles servem, ok? Fazer massa só com gema? Ah, legal essa pergunta. Sim, é possível você fazer massas só com a gema dos ovos. Aliás, é uma receita muito sofisticada, tá, para você fazer. Por quê? A gema, ela tem, além de deixar a massa muito mais macia, porque a gema, o que acontece? Não está clara aqui dentro, aquela albumina não vai fazer parte da receita. Lembra que eu falei que a albumina da clara deixa a massa mais firme? Só na gema isso não vai acontecer, a gema é mais suave, além de dar uma coloração muito mais viva, muito mais amarelada. Só que sai muito mais caro. Porque assim, aqui quando eu uso um ovo para cada 100 gramas, você vai precisar de pelo menos 3 a 4 gemas a cada 100 gramas. Então o custo eleva muito. Tem restaurantes, principalmente os muito sofisticados, que fazem a base só de gema. Mas você vai ver que um prato lá custa muito caro. Mas faz sentido, porque a massa é mais cara, enfim, não vou nem entrar em outros termos de estrutura de restaurante. Mas a massa já se torna mais cara. Mas é uma massa que você pode fazer especial aí para o seu negócio, uma massa especial comemorativa, enfim, é uma ideia legal também. Essa pergunta é muito boa, tá? Ó, eu fui aqui até o ponto que deu para fazer com o garfo. Agora, não tem muita solução, galera. É literalmente mão na massa. Lembre-se, eu não coloquei todo o ovo ainda. Então agora, com essa mistura do resto dos ingredientes, eu vou vendo se vai precisar de mais um pouco de ovos ou não, tá? E é com a mão. Então você vai pegando e apertando, jogando farinha, apertando.
E ó, a vantagem de fazer com o bowl é essa, ó, não faz uma bagunça toda na sua bancada, na sua pia, na sua mesa, seja onde você for fazer essa massa. Isso é uma dica muito boa, principalmente se você está começando, isso é uma boa dica, tá? Porque faz bagunça. Se você deixar na bancada aqui, vai voar farinha no chão, vai fazer uma baguncinha, tá? Ó, eu acho que vai precisar de mais ovo sim, tá? Mas mesmo assim ainda não vou colocar todo o restante, vou colocar só mais um pouquinho e vou medindo aqui para ver até onde eu vou precisar acrescentar o ovo. Mas como é que eu sei disso? Puxa, eu estou começando agora. Gente, fazer massa é prática, tá? Tem que colocar em prática, tem que testar, tem que apertar, tem que fazer 1, 2, 3, 100 vezes, que daí você vai ganhando experiência e você vai entendendo a sua massa. Você tem que entender a massa. A massa é um processo vivo. Você está usando ovos, você está usando farinha. Aliás, é uma mágica, né? Você com ingredientes bem simples, seja ovo, farinha ou farinha e água, você consegue fazer uma coisa tão bonita e tão legal. Mas você vai entendendo o que a tua farinha pede, o que a sua massa pede. Às vezes talvez você precise só fazer de gemas. Cara, é um processo, o processo é o mesmo, mas você vai entender melhor quanto você precisa, o quanto que é a umidade certa. Não adianta, é a prática que vai te trazer isso. O que você vai estar aprendendo aqui são os conceitos para começar, as técnicas para você melhorar. Mas o dia a dia é que vai te trazer essa experiência, tá? Então aqui, ó. Estou fazendo aqui. E eu brinco uma coisa aqui na massa, que eu digo, tem uma hora que a massa não aceita mais a farinha. E aí você tira daqui de dentro e tá tudo bem, tá? Não tem problema. Não precisa incorporar tudo aqui, você ficar um pouquinho para fora. O importante é você chegar no ponto certo. A massa, ela te diz o ponto certo nas suas mãos aqui. Você tem que entender isso dela. Vamos lá. Estou fazendo aqui. Daqui a pouco eu vou ter que levar para o balcão para terminar essa sova. Vou ensinar vocês um macetinho legal de fazer essa sovinha aqui nas mãos mesmo, tá? Aqui. Ó, aqui já deu. Eu vou agora trazer ela para o balcão para finalizar a sova, tá? Já voltamos aqui. Bom, eu tirei lá do bowl e agora eu trouxe aqui para a bancada porque agora fica melhor trabalhar fora dela porque eu vou fazer a sova. E a dica para fazer a sova é a seguinte: você vai pegar com essa parte da mão aqui e vai empurrar, tá? Aí você puxa, enrola de novo, vira e de novo, empurra com uma mão, retorna, empurra, retorna, empurra, retorna. Tá vendo? Esse é o processo que você faz aqui, é a sova na mão, tá? Uma coisa que é legal a gente saber desse processo é o seguinte: quando a gente está fazendo essa misturas de secos com os líquidos, independente se for feito na mão, ou se for feito numa maceira, ou se você usar uma batedeira, esse processo de incorporação não acontece 100% ali, tá? Ele acontece mais ou menos em torno de 70% a 80%, tá? Então toda a farinha não foi absorvida pelo ovo, ou todo o ovo não foi absorvido pela farinha. Onde é que esse processo termina? É na mão, no caso, mas eu vou fazer na máquina a quantidade. Ela termina no processo de cilindragem, ok? É no cilindro que a gente vai terminar essa sova, principalmente em quantidades maiores. Mas isso eu vou falar numa aula específica sobre cilindragem que tem aqui no curso. Lá vai ter o passo a passo explicando o porquê de cada um disso, tá? Aqui eu estou fazendo na mão mesmo, tá? E depois a gente vai para a maquininha para abrir essa massa. Então vamos lá, eu vou continuando aqui fazendo. Quanto tempo eu preciso sovar? Não tem um tempo exato, tá? Você vai ter que olhar aqui mesmo na massa e ver se ela já está mais uniforme, se ela já está mais lisinha. Isso vai indicar que é o ponto bom já de sova nas mãos aqui, tá? Que o restante você vai fazer na maquininha. Então não tem um tempo exato, sabe? Não é que nem às vezes a gente ouve falar, não, você precisa sovar por 10 minutos para que ela fique mais homogênea. Eu não sei se é 10 minutos, se é 5, mas precisa pôr força. Vocês estão vendo que até eu estou ficando meio ofegante. Mas precisa força. Acho que isso a prática de fazer só com a máquina me deixou fora de forma para fazer na mão. Mas vamos lá que hoje eu vou conseguir. Então tá, vocês estão vendo que ela está ficando mais lisinha do que ela estava, né? E ela é mais firme. Lembra que eu falei que a massa com ovos ela é mais firminha? Vocês vão ver na outra aula, que é a aula com a farinha base d'água, como ela é muito mais macia do que essa. Então, por isso que até eu falei lá na aula de farinhas que às vezes perguntam, dá para fazer a massa com 100% de sêmola de grano duro? Eu falo que dá, mas não é ideal fazer com ovos, porque ela vai ficar muito firme.
Aqui que ela não está 100%, ou seja, só está 30%, já está bem firme. Você imagina com uma massa que tem um teor proteico muito alto, massa não, uma farinha que tem o teor proteico muito alto, como é que não vai ficar? Fica muito difícil de manipular, tá? Então, mas na aula sobre a base d'água você vai entender melhor isso. Bom, aqui está a nossa sova, eu acho que já deu mais ou menos o ponto que eu quero. Daí eu vou levar ela para o cilindro e mostrar para vocês o processo de cilindragem manual na maquininha pequenininha mesmo, tá? Vocês vão ver durante o curso que eu vou usar muito o meu cilindro maior, até para a gente ganhar mais velocidade, na verdade, para mostrar para vocês as receitas. Mas o processo é exatamente o mesmo e o conceito é exatamente o mesmo. Por isso que eu digo para vocês, assistam às aulas sobre cilindragem. Lá vai te dar muito conhecimento e muita técnica do porquê desse processo, que às vezes a gente acha tão banal de fazer, mas ele tem muita importância no resultado final da sua massa. Bom, é isso, ó. Vocês vão ver que ela ganhou uma outra textura, já ganhou mais ou menos o que eu queria, ainda não está 100% incorporada, mas o cilindro vai fazer esse trabalho final, ok? Mas nas mãos, é isso. Agora a gente vai para o cilindro. Já voltamos aqui. Uma coisa importante, depois de terminar a sova nas mãos, eu preciso deixar a massa descansar por no mínimo 30 minutos, tá? Por quê? Aqui eu fiz a ativação do glúten, né? Quando você faz essa mistura, quando você bota a mão na massa, quando você empurra, você sova, você está ativando o glúten. E a massa fica, o glúten deixa a massa mais firme, né? Mais firminha, a cadeia de glúten está muito próxima uma da outra. Eu preciso que ela relaxe um pouco para eu poder trabalhar melhor a massa na cilindragem. E como você faz isso? Você deixa ela descansar 30 minutos. Como a massa é a base de ovos, por favor, faça isso dentro da geladeira. Você vai embalar ela num papel filme ou num saquinho plástico e vai levar para a geladeira por 30 minutos no mínimo, tá? Mas faça isso dentro da geladeira. Se a sua massa é a base d'água, não tem tanto problema você fazer fora. Mas a de ovos, por favor, faça dentro da geladeira, ok? Já voltamos aqui. Bom, a massa descansou na geladeira, eu deixei uns 30 minutinhos ela descansar ali, e agora a gente vai para o processo de cilindragem, tá? Que para mim é um dos momentos mais importantes da nossa massa, porque como eu disse, isso aqui vai fazer diferença lá no resultado final, tá? Então, tirei ela do plástico filme, onde ela estava lá na geladeira, e agora é o seguinte, eu vou dividir essa massa em 4, tá? Para ficar mais fácil da gente cilindrar. E também ela não vai forçar tanto a máquina, tá? Então são 4 pedacinhos aqui. Essas que vão ficar para depois, cobre de novo com papel filme, tá? Para que elas não ressequem, porque elas podem ressecar se ficar fora do plástico, tá? Então vamos lá. Peguei um pedacinho aqui. Vou primeiro forçar com as mãos, assim, dar uma leve achatadinha, uma aberturinha, para facilitar aqui a entrada na máquina. E o processo de cilindragem, a numeração ela varia de máquina para máquina, tá? Essa aqui é uma Marcato, inclusive se você vai começar a trabalhar ou até fazer por hobby, é legal você ter uma maquininha como essa. Não precisa ser desta marca, que eu sei que o preço dessa aqui é um pouco mais elevado, mas existem outras opções no mercado. Por que é importante você ter uma maquininha dessa? Bom, principalmente, eu acho que a principal coisa desse equipamento, eu acho que a vantagem que ele traz é o cilindro. Então você consegue abrir de forma mais uniforme a massa. Dá para abrir no olho de macarrão? Claro que dá, a gente já viu isso 1 milhão de vezes aí, a gente sabe que tem, e inclusive até tradicional as pessoas fazerem isso no olho de macarrão. Mas se você for vender, trabalhar com isso, é importante você ter um cilindro como esse para te ajudar a dar padrão, padronizar a abertura, e além de você ter facilidade de fazer isso. Porque pensa, você abrir, aqui nós estamos falando de dá umas 450 gramas se contar com a soma dos ovos, né? Você abrir aqui é fácil, você faz para a família, tudo bem. Agora, para trabalho, você vai abrir 5 quilos de uma vez, na mão, no rolo, vai ser muito difícil. As suas costas vão gritar, você vai cansar muito e vai acabar que você vai desistir de fazer isso. A máquina te dá essa facilidade e além de te dar padronizagem na abertura, tá bom? Essa máquina aqui, ela vai do 0 ao 9. Então, a gente vai apertando ela, conforme o cilindro vai apertando, a massa vai esticando e vai afinando. Cada massa tem a sua característica, né? As massas longas têm uma numeração, as massas recheadas outra numeração, e aí você tem que ver. Eu vou deixar uma tabelinha aqui em anexo com as medidas de cada tipo de massa para você ter aí. Ela está baseada nessa máquina Marcato, então a 0 é a mais aberta e a 9 é a mais fina, tá? Então é uma coisa de quase medidas milimétricas mesmo, tá? Então vamos lá.
Para abrir, eu deixo no zero a máquina, que é o mais aberto, e começo a fazer esse processo. Tá? Vou abrindo. 1. Agora eu vou para o número 2. Número 3. E esse processo é importante porque lembra que eu falei para você que a sova termina aqui nessa cilindragem? É aqui que ele vai terminar essa mistura. E como que você faz isso? Você vai, de tempos em tempos, fazendo uma dobra como se fosse um envelopinho. Por quê? Quando você faz essas dobras e vai passar por aqui pelo cilindro, o que acontece? As camadas vão ser pressionadas uma na outra, forçando a absorção da farinha que ainda não foi absorvida pelo líquido. Então isso vai pressionando e vai terminando essa absorção. Então você viu, eu fiz essas dobras aqui, eu vou voltar lá para o zero e vou de novo. Dependendo da umidade da sua massa, talvez você precise colocar uma farinha aqui para ajudar a escorregar. O ideal, lógico que o ideal é você não precisar disso. Por quê? Quanto mais farinha você coloca aqui, mais ela vai entrar na sua massa. Mas não é um problema também, tá? O ideal é não colocar para você manter o padrão da sua massa. Mas se for inevitável, às vezes é inevitável, acontece comigo também, às vezes colocar na máquina para ajudar a escorrer, coloca sem problemas. Tenta colocar o mínimo possível, tá? Aqui estou no número 3, eu vou agora abrir o número 4 e vou de novo fazer a dobrinha, porque ela não chegou no ponto ideal ainda. Na aula de cilindragem eu mostro com mais detalhes o porquê desse processo das dobras. Mas aqui só para você entender o conceito já é perfeito, tá? Fiz uma dobra, vou voltar lá para o 1 agora, não precisa voltar para o 0. Pode ser para o 1. Vocês veem que ela já vai mudando a estrutura dela. Ela vai ficando mais lisinha. Tá vendo? Vamos lá. Pode fazer a pergunta. Como que limpa essa máquina da marca? Legal. Não só essa máquina, com qualquer outro tipo de máquina dessa aqui. Como é que você faz a limpeza? Por favor, não use água. Primeira coisa, tá? Água e farinha só funcionam para fazer a massa. Na máquina não vai ser bom por vários motivos. Vai estragar a sua máquina e também depois pode umedecer a massa além do que você precisa. A melhor maneira de fazer a limpeza dela é com um pano seco. Você vai passar o paninho seco para tirar o excesso. E, se você quiser, você pode fazer o seguinte, separa, antes de começar o processo de fazer sua massa, um pedacinho de massa, tá? E passa pelo cilindro várias vezes. Por quê? Se tiver algum pedacinho de massa que ficou grudado na engrenagem, esse pedacinho que você vai colocar de massa, ele vai tirar e vai limpar essa sujeirinha, tá? É uma maneira de você limpar. Mas o melhor jeito é, terminou, paninho seco, passa por toda ela e guarda no armário. Não precisa fazer mais nada além disso, tá bom? Beleza? Abri aqui, vou fazer de novo o processo de dobra, tá? Com um envelopinho, dobra até o meio e vou de novo aqui, tá? Vou aqui no 2 agora, porque ela já tá ficando mais fininha, não preciso voltar no 0, tá? Vamos lá. Mais uma. E quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantas vezes forem necessárias. Assistam a aula de cilindragem para vocês entenderem o porquê, tá? É muito importante lá você acompanhar. Por isso que o legal desse curso é você fazer o passo a passo. E assim você vai entendendo para que serve cada um desses processos, cada um dos ingredientes e a função deles, ok? Aumentando aqui, estou no número 4. Deixa eu ver se ela tá, ó. Se você olhar ela aqui, já está com uma outra textura, já está bem amarelinha, tá? Tá ficando bem lisinha, eu já não vejo nenhum ponto de farinha mais aqui no meio, ou seja, ela já está chegando onde eu quero. Então agora eu vou abrir para o 5, que eu não fui até o 5. E aqui é o seguinte, se você quer fazer um talharim, um espaguete, ou qualquer massa longa, eu aconselho você abrir até o número 5 ou o número 6 no máximo, tá? Porque ela precisa ter um pouco de espessura maior do que uma massa recheada. A massa recheada, na minha opinião, e como vocês vão ver aqui no curso, ela tem que ser bem fininha, tá? Por quê? Porque ela é apenas um envelope para o recheio. O ácido da massa recheada é o recheio. A massa está ali para compor toda a coisa. Mas eu não quero que ela seja grossa, porque ela grossa vai trazer uma demora no cozimento, ela vai ficar muito maçuda e o recheio vai se perder ali no meio. Então, o ideal na massa recheada é que seja bem fininha, tá? Mas a massa longa, você abre entre os 5 e os 6. Minha sugestão, e como vai estar na tabelinha aí. Você pode abrir mais fina? Pode, mas pense uma coisa. Se você for abrir uma muito fina e cozinhar na hora, ótimo. Ela vai ficar legal, vai ficar bem levinha, tudo tranquilo.
Mas se você for pôr para secar, quanto mais fina a sua massa, e aí que muitas pessoas reclamam que a massa fique quebradiça, acontece muito por causa disso, além da composição da farinha. Então não abra muito fina a massa longa se você for secar, ok? Tá? Então vamos lá, eu estou no número 4 e agora eu já cheguei no ponto que eu quero, eu não preciso mais fazer as dobrinhas. Agora eu vou deixar na espessura que eu quero, como eu disse agora há pouco, se é uma massa recheada ou se é uma massa longa. Como eu vou mostrar para vocês aqui uma massa longa, e tem uma aula sobre massas recheadas mais para frente, eu vou abrir aqui até o número 6, tá? Para vocês verem aí. E aí a gente vai cortar ela num formato bem legal para vocês verem. Aí. Chegamos no ponto que eu queria, tá? Ela tá bem sedosa, ela parece um tecidinho, olha só que coisa linda. Ela tá elástica, ou seja, ela não tá mais rasgando, ela não tá mais furando, tá vendo? Eu puxo, ela continua, mantém a estrutura. Isso quer dizer o quê? Que ela chegou no ponto da cilindragem que eu preciso para fazer as minhas massas. A partir daqui, eu corto ela para fazer um talharim, um tagliatelle, massa de lasanha, enfim, o que você quiser fazer. Se você quer fazer um ravioli, abre mais um pouquinho, até o 8. O 9 eu sei que é mais difícil, vai ficar muito fino, mas no mínimo o 8 você vai conseguir fazer para fazer uma massa recheada delicada, leve, saborosa, tá bom? Aqui, esse processo nós chegamos ao fim, tá? Agora eu vou separar esse pedacinho aqui e vou cortar na máquina mesmo, um tagliatelle, pra gente, um talharim para vocês verem como é. Aqui no curso, lá na aula das massas feitas à mão, tem uma aula bônus onde eu mostro cortar na faca. Você vai até aqui esse momento no cilindro, depois lá você vai aprender como cortar na faca o tagliatelle, o pappardelle e o talharim, tá bom? Eu já volto aqui mostrar para vocês cortando na máquina esse tipo de massa. Bom, nós fizemos o processo da abertura e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou cortar um talharim aqui, uma coisa bem simples, bem rápida, só para vocês terem uma ideia, tá? Vai ter mais para frente uma aula onde eu ensino como você montar um ninho perfeito. O que eu quero dizer com um ninho perfeito? Que você vai fazer aquele ninho sem que a massa grude no final das contas, tá? Tem uma técnicazinha, tem um macete, mas lá na frente eu vou explicar para vocês. Aqui é só para a gente finalizar a nossa aula da massa à base de ovos. Eu vou ensinar para vocês a cortarem aqui agora um talharim, tá? Eu vou tirar essas pontinhas aqui só para questão de capricho, estética mesmo, tá? Não tem nenhum processo a mais. A massa tem mais ou menos 30 centímetros um talharim. Aqui ele está com um pouco mais, tá? Mas não tem problema. Eu quero só para vocês terem aqui, verem como faz, usando a maquininha. Então essa máquina é muito legal porque ela tem esse formato aqui que já vem, a grande maioria das máquinas já vem com isso de fábrica, tá? Então, passa pelo cilindro. Olha que lindo. Vai dizer que tem coisa melhor? Uma massa feita por você mesmo? Não tem, né? Olha que lindo. Aí, ó. Nosso talharim cortado na hora com massa à base de ovos. Como eu fiz com 30% de semolina compondo a minha farinha, ela vai ficar mais resistente na hora de secar, então ela não vai ficar quebradiça. E eu também, como vocês viram lá agora há pouco, eu abri o número 6, o que dá mais estrutura. Então essa massa eu posso colocar para secar tranquilamente. Tá? Vou mostrar, como eu disse, mais para frente vai ter uma aula falando de como montar um ninho perfeito, lá você vai entender todos os processos. Mas aqui a gente encerra a nossa aula da massa à base de ovos com esse talharim maravilhoso aqui, feito com essa receita, tá bom? Espero vocês nas próximas aulas para você ver o passo a passo de tudo que você precisa fazer, tá bom? A gente já se vê na próxima aula.